Vamos fazer uma pausa para o café? Olá, eu sou Lafontine e você está no programa Contra Tese. Aqui eu vou trazer os temas mais atuais e polêmicos do universo de Web3 e usar da filosofia para iniciar uma discussão com nossos convidados. Cada um com uma opinião diferente. Vai discutir comigo sobre esse tema. É ou não é um bom papo? Se ajeita na cadeira e vamos tomar esse café com os amigos. Esse é um programa oferecido pelo estúdio Bloco Café. Você já parou para pensar o que acontece com sua liberdade quando cada transação que você faz se torna um dado público? Imagina um mundo onde cada compra, cada cafezinho, cada pagamento é registrado e qualquer um pode acompanhar. Como você se sentiria sabendo que suas escolhas, seus hábitos, suas preferências estão expostas, prontas para serem analisadas? A privacidade é um direito fundamental que não deve ser sacrificado em nome da conveniência. Enquanto moedas digitais prometem agilidade e praticidade, é importante lembrar, a tecnologia deve servir as pessoas. Você tem o direito de decidir quem tem acesso a seus dados. A sua privacidade garante sua liberdade, dignidade e segurança. Mas com cada vez mais dados sendo coletados, será que estamos protegendo o que é mais importante? Antes de abraçar essas novas formas de pagamento, reflita. Quem está por trás dessa tecnologia? Como ela pode impactar sua vida? Será que os dados nas mãos certas garantem conveniência, mas nas mãos erradas podem ser uma ferramenta de controle? Para quem se preocupa com a privacidade, existe uma alternativa: Zcash. Com a Zcash, você pode fazer transações confidenciais mantendo seus dados seguros e privados. Você escolhe quando, qual e para quem revelar suas informações. Zcash, a escolha de quem valoriza a liberdade em um mundo cada vez mais digital. Olá, pensadores da Web3, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra Tese aqui no estúdio Bloco Café. Eu sou o William Lafontine, esse é o Contra Tese, então você já sabe, pega seu café porque hoje é dia de conversar sobre um assunto muito interessante com dois gigantes que dominam o tema. Aqui é o lugar onde a gente explora as fronteiras da filosofia, sociologia, tecnologia no mundo da descentralização e hoje nós vamos mergulhar em um tema que conecta a inovação tecnológica ao futuro da educação, Bitcoin nas universidades. O que o Bitcoin tem a ensinar e qual é o impacto dessa tecnologia disruptiva na formação das novas gerações. Para nos ajudar a explorar esse tema, temos dois convidados muito especiais, Lucas Ferreira, cofundador e diretor executivo da Vinteum e organizador da SetsConf, o maior evento focado em Bitcoin no Brasil. E, ao lado dele, Edil Medeiros, doutor em microeletrônica e professor de engenharia de computação na Universidade de Brasília. Ele é autor da primeira disciplina universitária no Brasil focada no protocolo Bitcoin e atua como instrutor do Bitcoin Dev Launchpad da Vinteum. Aqui comigo, como vocês já sabem, a voz tradicional do Bloco Café, o meu grande amigo, o Why So Serious. Why, como é que você tá, meu amigo? Tá pronto para esse papo de gigante? Opa, já tô aqui com a minha toga aqui, né? Porque hoje o papo é universitário, mas estou bem feliz, Lafontine, porque o Bloco Café, ele já passeou já pela a distância que a universidade está da blockchain, tecnologias emergentes, né? E acho que a gente vai falar bastante sobre isso. A gente falou já de ciência descentralizada, que está tentando uma nova forma de financiamento da pesquisa, e uma das coisas que foi bastante falada, né, nos episódios anteriores é justamente a dificuldade da própria comunidade acadêmica em entender e aceitar. Então vai ser bem bacana ver, porque esses dois camaradas que estão aqui, eles estão vendo isso na prática, né? Implementando aí a primeira disciplina na grade curricular de uma universidade brasileira, uma instituição superior. Então estou bem empolgado aqui. Como eu falei, o Bloco Café gosta muito desse debate, então vamos embora, Lafontine. Também estou bastante empolgado, porque ver Bitcoin ser conversado em universidades e por mentes gigantes e brilhantes que nem esses dois, bom, eu vou deixar para você que está nos ouvindo também ter sua própria opinião. Lembre-se que a ideia do Contratese é que nós vamos trazer aqui uma roda de conversa, tomar um cafezinho entre amigos e no final você que está nos ouvindo terá uma opinião para você formar, para você fazer os seus próprios estudos, porque o conhecimento é sempre o nosso foco, a nossa ideia é compartilhar tudo com as melhores mentes que a gente conseguir trazer aqui. E hoje vocês vão
ver o quanto o AI se superou no seu convite, inclusive. Para a gente começar, eu vou fazer uma citação filosófica do Nelson Mandela, que um dia ele disse a frase: educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E aí, nós estamos vendo o Bitcoin sendo uma arma que está balançando o mundo e agora de mão dada com a educação. Bitcoin nas universidades é um tema que mistura inovação e questionamento. Será que Bitcoin como tecnologia disruptiva está moldando o futuro das instituições de ensino? Ou será que ainda enfrentamos barreiras institucionais e culturais para incluí-lo de maneira efetiva no currículo acadêmico? Lucas e Edil, eu gostaria que vocês começassem compartilhando suas visões sobre como a educação pode alavancar o Bitcoin, mas claro, se apresentando para a galera que está ouvindo, digam quem vocês são, o que vocês estão fazendo agora, fiquem muito à vontade, sejam muito bem-vindos, podem escolher aí o ritmo de quem vai se apresentar primeiro, porque eu sei que vocês dois são colegas de mente, de trabalho e de genialidade. Muito prazer ter vocês aqui conosco, fique à vontade. Obrigado, Lafontine, obrigado, Ai, pela apresentação tão generosa. Como vocês vão me apresentar aqui, eu sou Edil Medeiros, sou professor na Universidade de Brasília desde 2011. A minha área originalmente é em microeletrônica analógica, mas assim, esse assunto Bitcoin ele permeia minha área de estudo desde mais ou menos 2011, 2012, quando eu cheguei ali na universidade, mas por uma via um pouco lateral, que foi a seguinte: eu comecei um grupo de estudos de economia austríaca com alguns colegas ali da universidade, e Bitcoin era um assunto que aparecia na hora que a gente estava estudando economia, esses fenômenos monetários, comparando o ouro e esse potencial de ser um novo dinheiro, né? Mas isso ficou ali para mim mais no campo da economia. E aí, mais ou menos no meio do ano passado, na verdade, eu estava procurando uma válvula de escape da academia, né? Tipo, uma porta de saída, talvez, ali. Eu estava bastante desmotivado em continuar fazendo pesquisa, por diversos motivos. Em boa medida, acho que por problemas da própria academia, né? Do próprio sistema acadêmico. E aí eu passei a olhar Bitcoin de novo como uma coisa técnica, né? Um assunto técnico com os seus próprios desafios, e no primeiro momento eu não tinha essa intenção de vamos fazer um curso, vamos trabalhar mais com essa coisa de educação em Bitcoin. Eu estava procurando mais um projeto desafiador, um projeto que fosse intelectualmente difícil, né? Para desenvolver um pouco mais de habilidades e eventualmente ir para o mercado. E foi nessa oportunidade que eu conheci o Lucas, conheci outros programas. Comecei a aprender Bitcoin eu mesmo, só que agora do ponto de vista técnico, né? Entender de fato o protocolo, entrar em mais detalhes, começar a contribuir com os projetos open source. E aí, em parte ali, o Lucas pode falar um pouco também. Tenho certeza que ele vai falar um pouco da 21 ali, como é que começou essa coisa. Ele já tinha uma semente do que seria esse projeto do Bitcoin Dev Launchpad, que é uma das iniciativas que eu toco ali com o Lucas na 21. E ao mesmo tempo, já que eu estava ali tentando eu mesmo aprender um pouco mais sobre essa coisa, talvez tem um ditado que diz que a melhor forma de aprender, uma das melhores formas de aprender é tentar ensinar alguém algum assunto, né? E aí foi assim que nasceu essa disciplina. Agora estamos lá na universidade com 70 alunos matriculados, tá bem legal. Em paralelo a essa disciplina na universidade, então, como o Edil já adiantou, a gente tem o Bitcoin Dev Launchpad, que aí já é aberto a qualquer desenvolvedora que queira aprender sobre Bitcoin e queira se tornar um Bitcoin Developer. Mas antes da gente falar sobre Dev Launchpad, eu queria falar rapidamente sobre mim e como surgiu a 21. Então, até pouco tempo atrás eu trabalhava na Lightning Labs, que é a empresa que desenvolve uma das principais implementações da Lightning Network, e lá eu tinha contato com muitos desenvolvedores, com todo o ecossistema aí de desenvolvedores do Bitcoin, de builders do Bitcoin, e sentia falta, uns anos atrás, de ver mais desenvolvedores brasileiros trabalhando no Bitcoin. E o Bitcoin, diferente de Ethereum, Solana, Polygon, todas essas porcarias, ele não tem uma fundação por trás, uma empresa por trás, um dono, e não tem, consequentemente, um fundo ali, um dinheiro que vem especificamente para contratar os desenvolvedores e para formar novos desenvolvedores e para
fazer essa propaganda do Bitcoin aí no meio do ecossistema dos desenvolvedores. Então, os core developers do Bitcoin, todas as pessoas que contribuem para o código do Bitcoin, são pessoas que ou começam ali voluntariamente e a partir de algum momento passam a receber funding vindo de alguma organização sem fins lucrativos ou de alguma empresa da área, alguma empresa que quer devolver para o Bitcoin, né? De repente uma corretora muito antiga que cresceu graças ao Bitcoin e agora quer devolver o Bitcoin, ou fundações aí que são criadas de forma descentralizada mesmo, de fato, por diferentes iniciativas aí no mundo e que querem fazer esse desenvolvimento, essa aceleração do ecossistema Bitcoin. E a 21 surgiu então com esse mesmo propósito, inicialmente focada no Brasil. Hoje nós temos 3 desenvolvedores focados totalmente em Bitcoin Open Source, bancados pela 21, através de bolsas, grants. E tem outros 2 ou 3 desenvolvedores também já contribuindo full-time com Open Source Bitcoin, não necessariamente com bolsas da 21, mas que tiveram aí suas jornadas bastante impactadas pela 21. E agora a gente tem o Bitcoin Dev Launchpad, que é esse programa aí com hoje 110 participantes se formando e trabalhando ali para se tornar também futuros Open Source Developers. Então tem todo esse trabalho em conjunto com o Odil. Mas voltando a falar então dessa questão das universidades, foi um trabalho que quando eu conheci o Odil, já era um trabalho que eu vinha fazendo como advisor da Bitcoin Students Network, uma iniciativa de, via alunos, através dos alunos, tentar inserir Bitcoin em diversas universidades pelo mundo, né, através de clubes de Bitcoin. E depois, quando eu conheci o Odil, foi uma tentativa ali de inserir o Bitcoin através dos professores. E eu acho que é um gap ainda existente entre a comunidade Bitcoin e a universidade. A gente vai falar mais sobre isso aí na conversa. A minha motivação e a motivação do Odil e a importância, então, de quebrar e de diminuir esse gap. Legal, para a gente começar com essa introdução que vocês já deram bem eficaz para mostrar até onde a gente vai chegar nessa discussão, vamos provocar um pensamento que eu acredito que todo mundo que nos ouve pensa quando a gente vai unir a palavra Bitcoin e educação. Nós sabemos que no âmbito do sistema educacional, principalmente no nosso país, a gente tem muitas válvulas de escape, muito rechaço, muitas barreiras para enfrentar, né? A gente ainda tem um modelo educacional muito restrito no quesito de avanços tecnológicos. Nós temos uma inserção de capital igualmente restrita em campos de tecnologia e em campos de expansão acadêmicas. E pensando nisso, a gente pode iniciar, que eu gostaria já de pensar com vocês, qual que foi esse enfrentamento que vocês tiveram. E para além disso, quando você vai falar de Bitcoin nas universidades, é apenas sobre ensinar a tecnologia ou vai se tratar de algo maior, como ensinar a filosofia por trás, a economia e descentralização? Acho que essa é uma excelente pergunta, Lafontine, e me lembrou uma frase que o meu orientador, um dos meus orientadores durante o doutorado, ele falava, ele era um alemão, morei na Suécia e ele falava essa frase com uma certa frequência, então fiquei bem gravado, alguma coisa mais ou menos nessa linha. Mudar a universidade é muito parecido com tentar movimentar um cemitério. Você não pode esperar nenhuma ajuda daquelas pessoas que moram ali. O que a gente quer dizer com isso, né? Eu acho que assim, é mais ou menos essa sensação que a gente sente quando a gente fala de universidade, em particular no Brasil, mas isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, né? A universidade, por um lado, é um lugar de muita inovação. Os pesquisadores, eles estão ali, os professores e os pesquisadores estão ali para tentar movimentar a ciência em alguma certa direção, aprender coisas novas, descobrir coisas novas. Uma inovação nesse sentido. Por outro lado, tem um incentivo monstruoso, e de novo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para certos incentivos que vão moldando as iniciativas que os professores e esses mesmos pesquisadores vão perseguir, né? E a maior parte da carreira ela é medida, a produtividade das carreiras ela é medida com alguns critérios mais ou menos objetivos. Então isso inclui os papers que você publica,
inclui muito o impacto desses papers, a quantidade desses papers, se você consegue trazer projetos para a universidade ou não, a quantidade de funding que você traz para esses projetos ou não. E é muito difícil a gente medir o impacto educacional de fato, né? E o que eu quero dizer com isso? Bitcoin, em particular, é um assunto extremamente recente ainda, e que dirá outros projetos que vieram depois. De outras blockchains e de outras tecnologias relacionadas ao Bitcoin que são até mais recentes. Então, você tem uma disciplina focada em alguma coisa que é muito de fronteira, pensando em aluno de graduação, é muito difícil ainda você saber se essas tecnologias de fato vão ser usadas, qual vai ser o sucesso delas, ou se são experimentos que vão fracassar. A maioria deles vão ser experimentos que não vão prosperar. E tem que ser assim, a gente precisa realmente experimentar as tecnologias, né? Então, assim, a universidade tem esse jogo de tensão o tempo todo, tá? Por um lado, você tem uma certa pressão para fazer alguma coisa nova, nesse sentido de avançar a ciência de alguma forma, que é um pouco abstrato isso. Por outro lado, você tem um incentivo muito grande para fazer algo muito conservador, tá? Que se juntar a um grupo de pesquisa ou formar um certo grupo de pesquisa e avançar uma linha de pesquisa que já esteja em andamento. Tá? Então, repare que isso por um lado, é um passo mais conservador, né? E aí a gente entra nessa questão. Então, assim, esse é o incentivo. Tá? Isso, ninguém fica... eu nunca vi ninguém pedir explicitamente que você publique tais assuntos, ou não publique tais assuntos, ou não pesquise isso, ou não ensine aquilo. Eu nunca tive essa experiência. Mas existe essa pressão, né? Por outro lado, isso é uma coisa também que o pessoal está fora da universidade e acaba não percebendo muito como funciona. Mas cada professor é uma instituição em si. Então, muito do que a gente faz depende de cada um de nós. Se eu quero parar, como eu disse para vocês aqui na minha introdução, minha área original é microeletrônica analógica, não tem nada a ver em princípio, não tem nada a ver com computação, em princípio, não tem nada a ver com Bitcoin, cripto, nada desse assunto, né? Mas ninguém vai falar nada, em princípio, se eu olhar e falar, olha, esse aqui agora é o assunto que me interessa, eu vou me aprofundar nesse assunto, eu quero fazer ciência nesse assunto, tá? Isso é muito livre nesse aspecto, né? E aí, no caso de uma disciplina bastante específica, né, para um currículo de graduação, é muito difícil você inserir uma disciplina como uma disciplina obrigatória num curso de graduação. Não só no Brasil também, tá? No mundo inteiro isso é extremamente, assim, bastante regulado, é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil você inserir uma disciplina que não é obrigatória. Você vai falar, eu vou oferecer uma disciplina, quero falar sobre este assunto. Tá? Então, eu acho que talvez Bitcoin, criptomoedas e outras tecnologias relacionadas talvez tenham já uma certa massa crítica para ter uma certa área de especialidade ali. Mas eu não sei dizer se eu gosto dessa ideia de ter vamos chamar assim, uma engenharia de Bitcoin, por exemplo. Não sei se eu gosto muito dessa ideia. Eu sou mais favorável a cursos que são mais fundamentais, né? Um curso de ciência da computação que te dá base para você atuar em vários outros aspectos. Eu gosto mais dessa ideia de uma base forte, sólida e possibilidades de especialização ali para os estudantes ao longo do tempo, né? Respondi sua pergunta, acho que eu filosofei demais. Não, é nesse caminho, Edil. E aí, nesse caminho que você tomou, a conclusão era... E aí, quando você está apresentando essa disciplina não obrigatória, você apresenta ela, como você está dizendo, não como uma engenharia do Bitcoin, nesses aspectos mais a sua construção. Então, você vai mais para um campo econômico, sociológico e tal? Isso, não. Essa disciplina em particular, ela é muito técnica e é bem focada na engenharia do protocolo mesmo, tá? Então, entra em detalhe desde, assim, não tanto detalhe do porquê fazer isso, por que é o dinheiro, por que importa, óbvio que isso é um tema que permeia esse assunto o tempo todo, né? Mas ela é muito mais focada em, tá bom, vamos olhar as transações de Bitcoin. Esse byte aqui, o que ele faz? Por que ele está aqui? Vamos olhar os scripts, como é que são os contratos, o que eu posso fazer, o que eu não consigo fazer
que são os desafios de fronteira hoje que a gente não consegue fazer, mas que gostaria de conseguir implementar. Vamos olhar como é que funciona a propagação de pacotes nessa rede peer-to-peer aqui. Como é que funciona isso? Como é que um nó descobre o outro? E aí, como é que é o protocolo de rede que funciona ali? Como é que são as mensagens? É bastante técnico nesse sentido da engenharia mesmo da coisa. Acho que é uma própria distinção aí de como as disciplinas funcionam nas universidades, né? Os cursos funcionam nas universidades. Acho que tem sim espaço para a gente trazer discussões mais filosóficas e de economia na universidade, mas é natural que num curso de ciência da computação, engenharia da computação, a disciplina vai ser mais focada em aspectos técnicos do protocolo de fato. Inclusive é o foco que a 21 tem, né, de trazer educação para desenvolvedores, trazer educação técnica, mas nada impede aí outra iniciativa com outros professores em outros cursos de graduação, outros cursos de pós-graduação, trazerem economia, filosofia e outras. Acho que até nessas áreas, acho que já teve um pouco mais na Universidade Brasileira de conteúdo sobre Bitcoin. Principalmente na área... eu encontrei alguma coisa. Nas áreas do direito, acho que teve bastante coisa, nas áreas da economia teve um pouco. Então, acho que já teve um certo início aí de população do assunto Bitcoin nas universidades, nessas outras áreas. Outro ponto para trazer é o quanto o Bitcoin é um assunto que abarca um leque de tópicos bastante amplo. Isso tanto no sentido de que, como a gente já estava dizendo, abarca economia, filosofia, sociologia, computação, etc., mas mesmo dentro da computação, é um assunto que abarca vários subtópicos da computação. O Edil pode falar melhor sobre isso, mas acho que inclusive para quem é bastante, digamos, nerd, né, aquela pessoa dentro do curso de engenharia da computação, de ciência da computação, que é bastante intelectualmente curioso, vai ver no Bitcoin um assunto assim encantador, porque vai conseguir na prática ver algo que na vida real, ali no mundo real, envolve muita coisa na fronteira dos diversos subtópicos ali da ciência da computação, da engenharia da computação. Acho que isso é um aspecto bastante interessante do Bitcoin, inclusive, e que faz com que seja um assunto que faz todo sentido trazer esse assunto para a universidade, trazer de volta para a universidade. Justamente porque o Bitcoin nasce e continua se desenvolvendo com base ali em diversas inovações que estão na fronteira da engenharia da computação. Aquela coisa ali que é o suprassumo da pesquisa, diria. E então faz todo sentido que isso volte para a pesquisa e que os acadêmicos percebam o quanto aquilo que eles produziram gerou de frutos no mundo real, porque eu acho que existe muito acho que a academia como um todo, né, ela se fecha ali na bolha da academia e acho que perde um pouco esse contato com o mundo real. E acho que por muito tempo a gente via o mais avançado de pesquisa em criptografia, o mais avançado de pesquisa em rede, estava muito distante, estava muito além daquilo que de fato era usado no mundo real, na indústria, ou no mundo real mesmo. E com o Bitcoin a gente vê isso sendo puxado ali ao máximo para as fronteiras ali do conhecimento. Legal, e existe outro fator, né? Vocês não só estão levando o Bitcoin apresentado nesse campo exclusivamente acadêmico, como também tem o SatisConf, né? Que é para diferentes públicos, que inclui os acadêmicos. Como vocês acham que esses eventos podem moldar a adoção de Bitcoin na educação? Se é que dá para usar, inclusive eu tenho uma pergunta, dá para usar essa expressão adoção de Bitcoin na educação? É cabível isso também? Sim, é possível falar sobre isso, e inclusive a SatisConf é um projeto separado, né? Não é um projeto da 21, embora tenha muito suporte, muito apoio da 21. E a SatisConf é um evento que tenta fazer justamente atuar como essa ponte. E aí, no caso, não só a ponte entre a universidade e Bitcoin, mas a ponte entre a economia e o Bitcoin, entre Faria Lima e Bitcoin, a ponte entre Bitcoin e as crianças, a ponte entre Bitcoin e os pais e mães, a ponte entre Bitcoin e as pessoas que estão procurando uma reserva de valor, enfim, é uma ponte entre os Bitcoiners, inclusive, e uma tentativa de desenvolver o ecossistema brasileiro
e fazer com que mais pessoas que estejam dispostas a contribuir para o futuro do Bitcoin se encontrem e passem a trabalhar juntos. E aí, focando então nessa parte da ponte com a universidade, a SatisConf tinha um ingresso para estudante que era extremamente barato, né, quase de graça, era assim, uma diferença bastante significativa em relação ao ingresso normal, justamente para trazer mais universitários, mais estudantes para a SatisConf e fechar esse gap que a gente está comentando. Inclusive, a gente tinha os dois fundadores da Bitcoin Students Network, a Ella e o Arsh, estavam na SatisConf desse ano, fizeram workshops voltados especificamente para ajudar estudantes a criarem clubes de Bitcoin em suas universidades. A gente pode falar um pouco mais sobre a importância desse projeto especificamente também. Então, a gente teve um encontro de estudantes num dos eventos satélites no dia anterior. Então, acho que sim, a SatisConf atua também colaborando com a 21 e colaborando com as universidades, aí, no caso com a UNB, com o Edil, para fechar esse gap aí entre a universidade e o Bitcoin. No final das contas, a SatisConf funciona como um grande caldeirão, né, Lucas, de assim, juntar as pessoas. Eu acho que você não vai para um evento dessa natureza de 2 ou 3 dias, você não vai exatamente para aprender alguma coisa ali em muita profundidade, mas é inegável que você sai de um evento dessa natureza totalmente inspirado. E em boa medida, é essa inspiração que vai puxar depois motivação no caso aqui a gente está falando do universitário, né? Vai puxar essa motivação para o universitário ir lá e procurar saber mais sobre isso, procurar estudar, tá? Porque a gente não está falando de um assunto simples, algo que você... Primeiro, a gente não está falando de um assunto simples, não está falando de nada trivial. Você vai precisar de tempo para isso e eles, assim, é muito difícil você manter a motivação durante muito tempo se você não vê algum propósito naquilo. E eu acho que o evento ajuda você a se conectar com pessoas que não estão interessadas só no aspecto tecnológico, mas estão interessadas em aplicações, estão interessadas em fazer negócios, estão interessadas em resolver problemas concretos do mundo real, né? Estão interessados em problemas que envolvem um certo aspecto político, de como o dinheiro é usado. Então, tudo isso aí entra num grande caldeirão, né? Então, assim, acho que é essencial ter esse tipo de coisa. E tinha bastante estudante de graduação de vários estados brasileiros lá na SatisConf esse ano. Assim, inegável. E vários deles hoje estão me mandando e-mail e me procurando, e às vezes é isso que o aluno precisa, tá? Voltando naquela coisa, eu acho que eu vou dizer, a sequência conecta muito com o que eu disse ali antes. Não dá para esperar que a universidade vá fazer alguma coisa para o curso de graduação dos alunos. E eu acho que é extremamente relevante que os alunos e o resto da comunidade, não só a comunidade dos estudantes ali de uma certa universidade, a comunidade externa, provoque a universidade também, diga esses aqui são os meus problemas. É meio difícil essa interação, mas é por meio desse tipo de evento, é por meio de iniciativas como Clube de Bitcoin, iniciativas dos próprios estudantes. E aí isso vai provocando os professores ali, e de repente ele olha e fala, isso aqui eu poderia atender com uma disciplina, isso aqui eu poderia atender com um curso de extensão, isso aqui eu poderia atender, de repente, com algum projeto de iniciação científica. E aí vai puxando o fio também para a universidade se movimentar em resposta. Eu vou formular uma mesa aqui de pensamento, inclusive aí depois vou chamar o Uai para ver o que o Uai deve estar achando, que o Uai deve estar pirando, né, nesse assunto, pelo que eu conheço ele. Quando a gente pensa sociologia, por exemplo, claro que quando a gente vai pensar sociologia contemporânea nesse sentido, a gente vai lembrar do Pierre Bourdieu, né? Inclusive gosto muito do Clóvis de Barros, quando ele fala que herdou do Pierre Bourdieu esses conceitos, essas capacidades da gente ver o mundo. E entre os conceitos de Pierre, a gente pode ver campo, hábitos e capital, que nesses conceitos a gente já pode ver como eles explicariam uma certa resistência da população, da sociedade em si, ao Bitcoin, para a gente especificar o tema. Mas se eu pegar só o hábito, por exemplo, a gente pode pensar que ele, então, se Pierre Bourdieu estivesse aqui com a gente hoje, talvez, eu vou aqui me arriscar a dizer, que ele diria que o hábitos poderia explicar que frequentemente
o hábito conduz frequentemente a essa resistência, né? O aprendizado de novas tecnologias, especialmente as experiências anteriores que não encorajaram a adaptação ou interesse por tais tecnologias. A gente vê muito a própria população, seja a gente vai pensar não acadêmica, seja a população acadêmica, ela vem sob vários guarda-chuvas de opiniões formadas muito rapidamente com o advento de informações rasas como o mundo de TikTok, que propiciam um boom de informações que deixa todos perdidos em qual caminho seguir. Vocês citaram em algum momento que o Bitcoin é um guarda-chuva de tópicos quando a gente está pensando nele, na tecnologia, do nosso prisma aqui. Só que o Bitcoin faz parte, socialmente falando, de outro guarda-chuva do hábitos, né? Que aí ele está entre, inclusive, pensamentos como algo que é pirâmide, algo que é golpe, essa narrativa que por anos caminha como sombra do Bitcoin. Então, minha pergunta feita essa base é, para vocês dois que estão aí diretamente ligados com a parte de posicionar seriamente para discutir Bitcoin num sentido acadêmico, estrutural, como disciplina, seja obrigatório ou não, mas ali pautando, estudando, trazendo um conhecimento, fazendo ciência, vocês têm visto ou sentido a resistência especificamente do hábitos no público, por exemplo, o grupo de aluno diminuir, a pessoa ir na primeira aula com certo desinteresse ou incredulidade, esses tipos de experiência, vocês tiveram na academia? O Lucas vai poder falar um pouco, o Lucas é sociólogo também, né? O Lucas ele vai poder falar um pouco mais do hábitos aí, do Bourdieu, talvez fazer uma análise mais técnica do que eu posso colocar aqui. Mas isso que você está me falando, eu queria trazer 2 pontos aqui, né? O primeiro específico que você está colocando, da sua pergunta, é se você sente algum desinteresse, o aluno que vai na aula, né? Eu acho que isso é o estado atual de coisas da universidade, não só da Universidade de Brasília, onde eu estudo, das universidades federais, mas inclusive das universidades privadas. Eu converso com bastante colegas e eles me relatam a mesma experiência que eu tenho, que é, se eu começo a disciplina, não interessa muito o assunto, com, sei lá, 50 alunos às vezes, 60, às vezes uma turma grande, e depois de poucas semanas você tem 10, 15 realmente frequentando a aula, realmente participando, querendo fazer alguma coisa, né? Então, assim, isso eu acho que é um estado de coisas, eu não sei te dizer de onde que ele vem, tá? Talvez tenha um pouco a ver com a forma como a gente trabalha na universidade, talvez, não sei, como a pedagogia ali está estruturada, né? Eu não sei dizer exatamente também o que a gente poderia fazer de diferente. Tem boas experiências, tem algumas metodologias orientadas a projetos que, pelo menos aparentemente, elas tendem a motivar um pouco mais o estudante, mas eu não tenho visto grandes revoluções, né, nessa área. Como você falou do hábitos também, né? E eu acho que isso está relacionado com uma certa resistência que você talvez perguntou ali um pouco no passado. Em parte, a gente está ali na universidade para fazer ciência e tentar formar cientistas também, tá? Entre aspas. Mas, por outro lado, as universidades como todo, né, o sistema de ensino superior, ele se puxou uma certa demanda de formação profissional. Por que eu vou fazer um curso de engenharia? Porque se eu quero ser engenheiro, eu preciso me formar num curso de engenharia. Se eu quero ser médico, eu preciso me formar num curso de medicina. Se eu quero desenvolver uma certa profissão, eu preciso ir numa faculdade e me formar num curso de ensino superior. As universidades, a academia puxou para si essa questão que não era da academia, até 100 anos atrás, mais ou menos, de formação profissional também, tá? E aí boa parte do que a academia vai fazer também está muito ligada ao que o mercado está fazendo. Eu tenho empresa, área de tecnologia, engenharia de computação, ciência da computação. Onde é que os alunos vão trabalhar? Desenvolvendo sistemas web. O que vai ser a maior parte do currículo? Desenvolvimento de sistemas, tecnologias ligadas a desenvolvimento de sistemas web. Cadê os negócios de Bitcoin? Precisando de profissionais com uma certa especialidade. São muito poucos. Então vai ser muito poucos alunos ali, tem muito pouco incentivo também para a universidade olhar e falar assim, então vamos atender a demanda de formação desses profissionais. Tá? Então, eu acho que a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, e aí
em parte, precisa de iniciativas talvez individuais mesmo, como essa que eu estou tentando desenvolver em Brasília, de tentar fazer um bootstrap, né? Vamos experimentar um curso novo diferente. Vamos experimentar fazer um projeto novo diferente. E eu sou muito fã, eu acredito muito em projetos educacionais que não estão ligados necessariamente ao que eu vou chamar aqui de educação formal, né? De você ir pegar um certificado, fazer um curso e pegar um certificado no final, que é a iniciativa da 21. Bitcoin Dev Launchpad, ele não é exatamente um curso. A gente tem falado isso, né, Lucas? O BDL não é para ser um curso. Você tem algumas aulas, tem algumas coisas, tem estrutura, mas a ideia é que é um programa muito mais de aceleração do que um programa de aulas, né? Um currículo fechadinho de aulas, um material. Você vai ler esse capítulo e fazer a prova e passou, tudo bem. Não. É muito mais para conseguir acelerar o autoestudo das pessoas e assim a gente também formando esses profissionais. Tanto é que o BDL é bastante personalizado, né, de acordo com o participante. Ele começa bastante genérico e a partir do momento em que a pessoa já tem uma visão mais clara do que ela quer contribuir no open source Bitcoin, no ecossistema de Bitcoin, ela vai cada vez tendo um tratamento mais personalizado. A gente vai conhecendo cada vez mais cada um dos participantes e vai podendo apontar o caminho das pedras a depender do objetivo da pessoa, né? Então, isso é personalizado tanto no sentido de que para a pessoa fazer um movimento da onde ela está para full-time open source development, vai depender de onde ela está, porque ela pode ser uma pessoa com 30 anos de carreira, com filhos, com mulher, com família, com marido, com uma família para cuidar, ou ela pode ser uma jovem que acabou de sair da universidade ou está começando a universidade, e para essa pessoa é mais fácil jogar tudo pro alto e falar, vou focar 100% em full-time open source development. Vou viver a vida de contribuir para o Bitcoin Core e receber um grant da 21. Então tem isso e também tem a personalização de para qual projeto a pessoa vai contribuir. Se é o Bitcoin Core, se é o BDK, se é o LDK, se é o LND, vai depender de qual linguagem de programação ela prefere trabalhar, com qual linguagem de programação ela prefere trabalhar, qual problema teórico ali ela prefere focar em pesquisar, em estudar, que a vida de um open source developer também é uma vida muito de pesquisador, ele está uma boa parte do tempo pesquisando o que ele precisa implementar. Então pode ser que a pessoa esteja mais interessada em criptografia, ou a pessoa está mais interessada em redes, ou a pessoa está mais interessada em testes de software. Então tem diversos caminhos ali. E o BDL quando a gente fala que ele não é um curso, ele é um programa de aceleração, é justamente porque nós ali, o time, eu, Bruno, o Adil e os outros parceiros do programa, a Liz, a Mitch e o próprio André, o cofundador da 21, enfim, a gente tem um networking ali de pessoas envolvidas com Bitcoin bastante amplo, e temos uma boa noção do mapa de possibilidades, né? Então a gente consegue apresentar esse mapa de possibilidades, e para qualquer uma das possibilidades que o participante deseja buscar como objetivo, a gente tem as ferramentas e tem os contatos certos para colocar na frente da pessoa. Então isso acelera o processo que não seria impossível dela perseguir sozinha, mas que o BDL ajuda e acelera. Porque debaixo da mesa dessa pergunta que eu fiz para vocês dois, eu tava pensando, os estudos se tornaram um caminho lento para ganhar dinheiro. Uma vez eu ouvi uma frase na Web3 de um amigo, ele tava brincando, mas eu pensei muito sobre a frase, que foi o seguinte: quem tá estudando não tem tempo para fazer dinheiro na Web3. E quando a pessoa ela encontra o tema Bitcoin, quanto tempo demora para esse estudante, para essa pessoa envolvida no programa, encontrar o tema subjacente, que é a própria Web3, e depois vir toda aquela outra gama de narrativa que está debaixo desse guarda-chuva social que eu coloquei o Bitcoin ali, né? Que uma hora ele está debaixo de um guarda-chuva de golpe e de repente, do nada, ele vira uma porta de entrada para um caminho rápido de ganhar dinheiro, né? Como vocês têm visto isso? Ou não acontece? Olá, Fontini, eu acho que
essa pergunta, eu tava evitando, mas essa pergunta você me forçou a fazer uma distinção aí. Você me forçou a fazer uma distinção importante, porque eu acho que o Bitcoin, ele está bastante distanciado do que você chama de Web3, tanto em ethos quanto em, enfim, o ecossistema em si. Eu acho que as pessoas que se atraem pelo Bitcoin estão muito mais atraídas por realmente uma missão e um impacto, um impacto de fato no mundo e em diversas áreas do mundo, do que em uma busca por ficar rico ou uma busca por ganhar dinheiro. Acho que na Web3, justamente, acho que os golpes e fraudes que o Edil estava falando, 99,9% está em Web3. Eu acho que o Web3 em si, isso que você falou de muito tempo, você não ter tempo para ganhar dinheiro se você estiver estudando em Web3, porque o grosso do dinheiro de Web3 é dinheiro que vem de especulação, é dinheiro que vem de apostinhas, é dinheiro que vem de... Enfim, tanto é que a narrativa atual do mundo Web3 é meme coin, é meme, é basicamente pump and dump, é basicamente várias pessoas buscando ficar ricas logo e às custas de algum trouxa que está ficando pobre. Acho que o ethos ali, a moral da Web3 é bastante distinta do ethos e da moral dos bitcoiners. E eu acho que essa pergunta me forçou um pouco a fazer essa distinção. Então, as pessoas que trabalham, por exemplo, para open source no Bitcoin Core, que são contribuidores do Bitcoin Core, ou que são contribuidores de projetos adjacentes ali, que são importantes para o Bitcoin, são alguns dos mais brilhantes engenheiros do mundo. São pessoas que poderiam estar trabalhando para Google, Facebook, enfim, Amazon e as diferentes grandes empresas aí, ou agora o mundo de AI, as grandes empresas de AI, as grandes empresas enfim, das fronteiras aí do mundo de startups, poderiam estar ganhando talvez 3, 4, 5 vezes mais do que elas ganham sendo contribuidoras do Bitcoin Core. Mas elas são contribuidoras do Bitcoin Core porque elas acreditam que contribuindo para o Bitcoin Core elas estão mudando o mundo. Né? Então, acho que essa diferença eu acho que é bastante importante, uma distinção bastante importante de se fazer. O Bitcoin, ele hoje já é um protocolo, uma inovação, um fenômeno que tem um impacto inegável no mundo, tanto do ponto de vista de devolver um pouco a possibilidade de as pessoas terem no dinheiro uma reserva de valor que transporta valor no tempo e no espaço, que o dinheiro fiat tinha tirado isso da gente, né, e tinha forçado as pessoas a se tornarem investidoras e buscarem a proteção do valor que elas tiraram do trabalho delas. Buscar essa proteção em outros ativos financeiros, mas também uma mudança de um dinheiro que não é controlado por ninguém, não tem um Estado, não tem governos tomando decisões que afetam todos os usuários daquele dinheiro. É um dinheiro inconfiscável, é um dinheiro incensurável. E isso possibilita... Eu já conheci diversos ativistas de direitos humanos pelo mundo, em governos autoritários, em regimes autoritários, e que tem no Bitcoin a única possibilidade de ter acesso ao mundo financeiro, tem a única possibilidade de receber doações, a única possibilidade de realmente financiar suas lutas ali, seu ativismo mesmo. Então, eu acho que essa distinção é importante. Eu acho que o Edil vai concordar comigo. Eu não vejo nenhum mal nas pessoas querendo ganhar dinheiro. Em absoluto. Tá? E eu acho que o mundo está cheio de dois tipos de pessoas. Aquelas que estão muito preocupadas com ganhar dinheiro. E tem aquelas que não estão tão preocupadas com o dinheiro e estão preocupadas com ter algum impacto. Em todas as áreas de atuação, a gente vai encontrar esses dois tipos de pessoas, tá? E não tem gente tentando ganhar dinheiro, eu vou colocar aqui, às custas dos outros, né? Vamos simplificando essa questão. Isso não está só
nessa área de cripto, NFTs ou projetos relacionados. Você vê golpe para todo quanto é lado, tá? Não é uma novidade. A novidade é uma certa tecnologia, um certo tipo de negócio que as pessoas desconhecem. E aí a gente, como sociedade, está aprendendo a lidar com isso ainda. Então, durante isso, a gente acaba ficando acaba ficando bastante mais exposto a esse tipo de possibilidade. Eu acho que as pessoas elas vão aprendendo e isso eventualmente vai filtrando o joio do trigo, tá? Eu conheci várias pessoas que trabalham em outros projetos de cripto que não Bitcoin, tá? Algumas são críticas bem vocais do Bitcoin, de como é desenvolvido e da comunidade Bitcoin. E essas pessoas elas estão sendo bastante sinceras, apesar de eu discordar bastante. Eu acho que elas estão sendo bastante sinceras e várias delas elas estão tentando resolver algum problema muito concreto também do mundo. Elas estão tentando fazer um mundo melhor. O que me atraiu muito para o Bitcoin, além dessa questão de ser um problema intelectual, que tem também outros problemas intelectuais em outros projetos, problemas próximos e relacionados a problemas difíceis também de resolver, em parte porque pelo próprio fato do que o Lucas falou aqui, que não tem uma fundação, não tem uma empresa, são projetos muito mais descentralizados. Por um lado é muito mais difícil você se financiar e construir uma carreira em cima disso. E aí tem iniciativas como 21, Chaincode, Brink, OpenSats, ou fundações normalmente, ou até empresas, contratando pessoas ou promovendo grants e esse tipo de bolsa para que as pessoas possam desenvolver suas carreiras nesse tipo de projeto. Só que isso também é um desincentivo muito grande para quem só está interessado, ou quem está mais interessado em fazer dinheiro, porque é um caminho mais difícil, tá? Como o Lucas falou aqui, boa parte conhece pessoas que são pessoas geniais, programadores e desenvolvedores assim, de altíssimo calibre, que podiam estar fazendo muito mais dinheiro no mercado, e elas estão ali porque tá certo, por um lado o dinheiro tá resolvido, essa questão financeira tá resolvida, ou mais ou menos equalizada para ela fica satisfeita com aquilo que ela está recebendo ali. Por outro lado, ela tem um outro motivador que não é o dinheiro, que é resolver algum problema do mundo, né? E eu acho que essas pessoas elas acabam se encontrando e elas vão se aglutinando, por isso que vão formando também essas comunidades. Outro dia alguém me perguntou assim, quanto é que você está ganhando para fazer isso? Eu falei para a pessoa, olha, não interessa, eu estaria fazendo tudo que eu estou fazendo hoje se eu não estivesse ganhando nada para isso. Eu, óbvio, estaria caçando um emprego que me resolvesse essa questão financeira, monetária, tem que pagar as contas, mas eu estaria provavelmente fazendo tudo o que eu estou fazendo agora sem receber nada por isso. Por quê? Porque eu acho que isso tem um impacto no mundo, eu acho que isso deixa o mundo melhor do que o mundo que eu recebi quando eu cheguei aqui. Eu acho que essa é uma preocupação bastante comum nos meios bitcoiners, tá? Apesar de que também vai ter projetos aí de duvidosos, e eu acho que a gente tem que conseguir separar o que é um projeto duvidoso, mas que vale a pena ser experimentado, né? Daquilo que é só uma pessoa tentando ganhar dinheiro e enganar outras pessoas. Aí isso vai ter em todo lugar e eu acho que tem um processo de aprendizado da sociedade como um todo para conseguir lidar um pouco melhor com isso. Gostoso demais ouvir vocês dois. Queria dizer que vai parecer puxa-saquismo, mas eu e o Uai, a gente já conversa aqui nos bastidores várias vezes e eu sou partidário dessa linha de pensamento de vocês dois, que essa contextualização da gente ter chegado no mundo e tentar deixar ele melhor, isso pra mim, bicho, eu ficaria aqui ouvindo vocês mais 4 horas, mas eu já tô seguindo nas redes aqui porque eu quero ouvir sempre mais. Eu gostei muito. Uai, como que você tá desse lado aí? Tá também admirado? Você matou a charada. Já tô aqui já com uma folha cheia de anotações aqui dos dois aqui, que realmente muito bacana. E acho que o Edil fala uma coisa muito bacana, né? A questão de querer mudar a condição financeira. O Lucas também trouxe isso, né? Cara, o Brasil tá assim hoje, né? Tipo, acho que quem é que hoje não tá querendo mudar a sua condição financeira, né? E aí o Edil falou, quando você consegue
fazer a sua mudança financeira, mas também trazendo o ideal, porra, aí é o fechamento que a gente tá querendo, né, cara? E eu lembrei, né, com a fala do Luco, lembrei do rap do Emicida, né, cara, que a parte que ele fala só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. Às vezes é complicado também, a gente não é nem demonizar isso, né? A questão de quem só tá querendo grana, né? Porque na verdade é isso, né? O cara tá querendo ir atrás do quisuco para botar na água, né? Nem a comida. E assim, é muito louco porque você vê o estereótipo da coisa, né? Eu vim para cá, curso de Bitcoin na universidade e tal, e aí acho que é natural, né, você trazer uma sala cheia de cypherpunk dentro ali, né, escura, toda aquela coisa. E aí o Edil falou, né, que, cara, eles separaram isso muito bem. E aí já me veio assim, cara, como é que a gente vai separar, né? Porque o Bitcoin, ele não é só multidisciplinar, né? Ele é transdisciplinar, né? Então como é que você vai separar isso, fazer só um código ali e tal? Então foi um exercício aqui bem bacana. E que espero que isso, né, dentro da UNB, se repercuta nos cursos vizinhos ali, aquela vizinhança ali, muito bacana a ideia. Aí, nesse exercício de começar a imaginar só mesmo o código mesmo, a questão do Bitcoin em si, né, impossível a gente não vir à cabeça agora as soluções que estão tendo agora para a rede do Bitcoin, principalmente as opções de segunda camada, que a gente está vendo bastante agora aqui, ZK, o pessoal já falando de ZK, inclusive eu tenho uma teoria, né, que o pessoal fala que um dos supostos satoshis, né, nessa busca incessante da humanidade em querer saber quem é Satoshi Nakamoto, é o Ralph Finney, né, e eu sempre recuso isso, porque se fosse o Ralph Finney, o ZK já teria sido incorporado nativamente no código do Bitcoin, porque ele deu palestra há muito tempo sobre ZK, já conhecia mais, né? Então talvez eu descasse o Ralph Finney por causa dessa história aí, tá? Embora tenha aquela lenda lá da corrida, né? Enfim, aquela coisa toda, mas eu prefiro que ele fique anônimo, tá? Mas eu quero trazer então as questões das soluções, tá? Soluções de Bitcoin, e aí, assim, as linhas de pesquisas que são possíveis, né? E aí eu quero trazer aqui, no caso da 21, né, algumas aplicações da tecnologia Bitcoin para a população. E no caso do Edil, se ele já pensou aí, né, no seu laboratório aí de Bitcoin, o que ele está interessado nas linhas de pesquisas dentro da UNB? Nossa, assim, eu cheguei nesse mundo Bitcoin de verdade há pouco tempo ainda, tá? Para academia, eu cheguei ontem. Tem um ano, talvez um ano e meio que eu estou estudando seriamente o assunto, né? Então isso é ontem, tá? Se você imaginar que a formação do pesquisador, a carteira de motorista do pesquisador é fazer um mestrado, um doutorado. E aí ele meio que tira a carteira de motorista dele da academia, né? Isso é um processo que demora cerca de 6 anos, né? As duas coisas juntas, 6 a 7 anos. Se for tudo bem, um ano não é nada ainda. Tá? Então, eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou tentando entender as discussões de fronteira. Onde é que estão as discussões de fronteira? Eu tenho acompanhado, e aí bastante especificamente os problemas de Bitcoin, né? Eu tenho acompanhado essa discussão de covenants, mas eu ainda não compreendi completamente. Eu tenho uma certa compreensão de qual é o problema que está tentando se tratar com essas diferentes propostas de covenants, mas eu ainda não entendi totalmente o impacto desse tipo de solução. E isso é uma dos assuntos que tem me interessado mais. Provavelmente eu vou andar mais nessa direção. Mas eu também tenho me interessado muito por outras tecnologias relacionadas ao Bitcoin, em particular de segundas e terceiras camadas, né? Então, tenho estudado também em paralelo eCash, Cashu, FedMint, outros protocolos de eCash. Eu acho que isso vai prover soluções muito interessantes. Eu estou escrevendo um artigo, posso até pincelar, é um artigo ligado a essa questão de economia, né? Tentando entender esses projetos de eCash como relacionados a ideias de free banking, de bancos livres, que são ideias ali de economia austríaca, do Hayek. O Hayek explorou isso nos anos 80,
E eu acho que isso é uma forma, talvez seja a primeira forma da gente conseguir realmente materializar essa ideia de free banking depois que o dinheiro virou dinheiro estatal. Quase como uma retomada das origens ali dos bancos, quando os bancos não tinham nada a ver com o governo. Então essa discussão também me interessa muito, tá? Outras coisas que são bastante, que eu tenho visto, não me interessam tanto, mas eu não estou excluindo porque, como eu estou sozinho, provavelmente eu vou ser, e esse é um dos meus objetivos, e o Lucas tem participação nisso, e a gente tem conversado e tentado construir outras coisas, além desses programas educacionais um pouco mais que estão acontecendo agora, mas tentando pensar em ações de mais longo prazo, de pesquisa e academia. Como eu estou sozinho nisso, pelo menos por enquanto, eu ainda estou procurando as pessoas e tentando descobrir o que elas fazem, eu acho que eu não posso me fechar também para, isso aqui é o que eu estudo e eu não estudo outras coisas, tá? Então provavelmente eu vou continuar, esse é o meu perfil mesmo, de ser o generalista, então tentar inclusive criar condições, não necessariamente eu abraçar projetos específicos, mas criar condições para projetos de, eventualmente, análise on-chain, data science ligado a blockchain do Bitcoin, ou a Lightning, ou problemas de networking, né, de conectividade, realmente de redes. Tem bastante problema ali de otimização de rotas, esses outros problemas, principalmente em Lightning. Eu não gostaria de me fechar para isso. Mas eu ainda não tenho uma linha de pesquisa muito fechadinha que eu olho e falar, tá bom, isso aqui é o meu projeto específico. Eu ainda estou mapeando e conhecendo. É quase como se eu estivesse fazendo um doutorado de novo, só que dessa vez sem ter um orientador para falar para mim, essa aqui é a linha de pesquisa, esse aqui é o problema, não tem solução, dá um jeito de achar uma solução. Mas assim, eu acho que cada pesquisador que fez o seu doutorado, que recebeu o seu doutorado, ele tem que estar pronto para isso, para parar, entre aspas, parar tudo e olhar e falar, deixa eu encontrar um novo problema, deixa eu me treinar para atacar um novo problema intelectual, pensar a longo prazo, deixa eu fazer meu próprio doutorado de novo. Então eu estou nesse ponto específico, e eu acho que o Lucas vai querer comentar um pouco mais também e outras iniciativas, né, Lucas? Não, sim, o Edil deu um panorama aí de alguns dos assuntos que ele tem olhado, e acho que se eu fosse aqui sair listando todos os campos de pesquisa em aberto aí do Bitcoin, a gente vai ficar aqui horas e horas falando, porque acho que existem acho que eu costumo dizer que o Bitcoin ele não está pronto. Ele não está pronto se o que a gente... Dependendo do que você está buscando, do que você espera do Bitcoin, claro. Se você espera um mundo em que o Bitcoin será acessível para bilhões de pessoas, ele ainda não alcança essa escalabilidade. Então, tanto em termos de escalabilidade, em termos de privacidade, em termos de diversas áreas aí do conhecimento em que o Bitcoin precisa ser otimizado. E não só isso, acho que uma coisa que os participantes do BDL vão perceber também é que nem tudo que tem para ser feito em Bitcoin é necessariamente um assunto, ou sei lá, um problema de pesquisa super sexy. Tem coisa que é chata mesmo, mas que é necessária, que é a própria manutenção do software do Bitcoin, sei lá, questões de build, ou questões de atualização de sistema operacional, compatibilidade com novas coisas que ali não são necessariamente, eu faço pesquisa sobre ZK em Bitcoin. Isso é sexy, né? Agora, as diversas outras coisas que precisam ser feitas para que o Bitcoin continue rodando, não necessariamente. Então tem espaço para isso, tem espaço, como você falou, para pesquisa sobre ZK em Bitcoin, tem um pessoal da Blockstream Research tem feito algumas pesquisas nessa linha, tem o pessoal de algumas Layer 2s aí também fazendo pesquisa com ZK em Bitcoin. Acho que o que mais me interessa não é nem essa parte das Layer 2s com Zero Knowledge, como chama, rollups, coisas assim, é mais em algumas otimizações do próprio software do Bitcoin que podem vir aí, algumas coisas que o Jonas Nick estava comentando sobre CSV, umas coisas assim, mais técnicas ali,
que ZK poderia ter feito, né? E aí tem, na própria Lightning, tem uma série de coisas ainda para ser otimizada. Tem também, como o Edil estava falando de Covenants, uma das coisas que Covenants pode possibilitar são as chamadas Channel Factories, que já são discutidas há muito tempo. Arc é até uma forma de Channel Factories, e isso vai possibilitar com que mais pessoas possam dividir um UTXO. E dentro das Channel Factories vem os Lightning Channels, então isso escala a possibilidade de até onde você pode fazer onboarding de pessoas na Lightning. Então, assim, eu posso ficar aqui mencionando diversos tópicos, Silent Payments no campo da privacidade, tem a parte de um dos nossos grantees, a parte de otimização do TXO7 com o 3XO, que agora tem um software chamado Floresta, que possibilita um node bem light client, né, bem leve. Então tem otimizações em diversas áreas aí, tanto na propagação, quanto no armazenamento, né, tanto do ponto de vista da otimização do software em si, quanto a otimização do protocolo e de como as coisas se comunicam ali no protocolo, na criptografia usada e etc e tal. Você vê que algumas das otimizações das novas features que surgiram aí no último soft fork de Taproot, por exemplo, que ainda estão sendo exploradas, aquilo que pode vir de Taproot ainda está engatinhando assim, dentro do leque de possibilidades, né? A gente já tem Mulsig, que é uma multisig ali, que é indistinguível de uma single sig on-chain, mas tem também Frost, enfim, tem, no caso da Mulsig seria NDN, Frost já seria NDM, enfim, acho que também, se eu for falar aqui de todas as possibilidades de pesquisa, pode ficar meio desinteressante para os ouvintes do seu podcast, que não seja tão técnico. Então, a pessoa que tem sim interesse, que ouviu tudo isso que eu e o Edil falamos, e falou, putz, tem interesse nesses tópicos, ela pode procurar 21. A gente está agora com o primeiro cohort do Bitcoin Dev Launchpad em andamento, mas teremos outros cohorts no futuro e teremos outras iniciativas educacionais da 21 voltadas para a formação de Bitcoin Developers. Além disso, a gente tem seminários socráticos aí chamados BitDevs, que a gente apoia em diversas cidades do Brasil. Esses BitDevs a gente tem em São Paulo, em Florianópolis, em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, diversas cidades aí do Brasil, em que são discutidos aí as últimas novidades, as últimas discussões técnicas do Bitcoin. Todos esses assuntos que a gente está mencionando aqui são assuntos que estão sempre sendo tratados aí nas mailing lists, nos fóruns de discussões dos desenvolvedores. Então são assuntos que sempre tem alguma coisa nova para discutir. Esse assunto de Covenant, por exemplo, é um assunto sem fim, de diversos opcodes diferentes. Aí tem a Great Script Restoration, que poderia retornar com vários opcodes que foram tirados por Satoshi lá no início. Então, se você tem interesse, cola na gente, cola nos BitDevs, cola no BDL, no próximo cohort. Se você for de Brasília, se estudar na UNB, cola na disciplina do Edil. Se você não for de Brasília, acho que a disciplina do Edil já está no YouTube também, as aulas que ele já fez, você pode assistir online. As minhas aulas elas estão ficando no YouTube, tá? Então é youtube.com/edilmedeiros. Você vai encontrar não só as aulas de Bitcoin, mas vai encontrar as minhas aulas lá desde 2019. Então tem aula de eletrônica, tem aula de sistemas embarcados, tem aula de circuitos elétricos, tem aula de programação funcional, tem aula de Haskell, tem um monte de coisa. Mas eu queria aproveitar também o que o Lucas mencionou aqui, que boa parte do trabalho que tem que ser feito, né, de Bitcoin, não só em Bitcoin, tá, em qualquer projeto de software, é manutenção desse projeto, tá? Não são questões relacionadas a protocolo especificamente, mas a questão de implementar isso e manter as ferramentas funcionando e atualizado e resolvendo bugs e avançando nesse sentido, né, de uma certa engenharia de software em manutenção. E por isso, Lafontine, eu nem me preocupei tanto eu nem me preocupei tanto no primeiro momento de encontrar uma boa pergunta de pesquisa, tá? Porque como é que eu vejo isso? Eu entendo que essa coisa educacional, ela precisa funcionar quase como um funil, assim, bem parecido com essa coisa que o pessoal de marketing fala. E aí, boa parte assim, primeiro vai entrar um monte de gente para ser, entre aspas, ensinado alguma coisa, ou treinado em alguma coisa. Algumas dessas pessoas vão passar por ali, elas vão fazer outra coisa da vida.
afinal cada um tem os seus próprios interesses, cada um olha e fala, isso aqui não era o que eu imaginei, tá tudo bem. Mas algumas dessas pessoas elas vão começar a trabalhar na área. E eu acho que boa parte do trabalho e precisa de primeiro se desenvolver uma certa massa crítica nesse momento, que é precisamos de pessoas fazendo software, manutenção de software e trabalhando e fazendo a coisa funcionar. E eu acho que a gente precisa ir acumulando massa crítica aqui, até para essas pessoas compreenderem o que são os problemas mais complexos, o que são os problemas que ainda não estão implementados. Tá? E isso é uma visão de um pouco mais longo prazo, que o pessoal que é o que eu estou chamando de pesquisa. Né? Então, acho que para alguém se interessar por um problema de pesquisa e eventualmente resolver fazer um doutorado, passar 4 anos, 5 anos estudando um determinado assunto, que provavelmente não é um assunto que a gente sabe resolver, porque senão não seria academia, seria uma empresa, tá? Seria um produto, seria mais engenharia do que de fato pesquisa. Eu preciso que as pessoas entendam um pouco mais do problema ali que ela está inserida. Tá? Então, por exemplo, o Lucas mencionou aqui, Taproot. É uma tecnologia, um upgrade relativamente recente do Bitcoin, se não me engano, 2017. Relativamente recente. A adoção ainda é baixa, porque você vai olhar nos desenvolvedores, não é todo mundo que conhece Taproot. A pessoa até entende de Bitcoin, etc., mas não entende de Taproot ainda. Tá? Então tem um tempo de amadurecimento. E aí, se ela não entende de Taproot, como é que ela quer discutir outros assuntos que são mais complexos? Então, quanto mais de fronteira vai ficando o assunto, mais complexo vai ficando a área, menos gente tem compreensão do que é o problema do que aquilo está se falando. Então, quando a gente vai falar de assuntos que são muito de fronteira, outros protocolos, sei lá, ARC, por exemplo. Quantas pessoas no mundo Bitcoin entendem de ARC, especificamente? Provavelmente se conta nos dedos, aquelas que realmente compreendem o que está acontecendo ali, o problema que elas estão tentando resolver e como elas estão tentando implementar isso. E aí, boa parte dessa coisa de educação, e é isso, eu acho que é uma diferença bem grande entre ter um programa que é mais voltado para o desenvolvedor que está no mercado, o cara que está tentando já ter uma visão talvez um pouco mais clara do que é a carreira dele, que aquilo é a carreira dele, de que ele quer seguir numa linha de open source agora, que é a ideia do BDL. Outra coisa é ter uma disciplina na universidade, porque, por um lado, tem um aspecto de formação profissional, mas lá na universidade eu tenho muito mais, eu vou chamar de liberdade, mas não é exatamente a palavra que eu estou procurando, mas eu tenho mais liberdade para explorar eu estou tentando construir uma fundação, mas apontando para onde é que estão os problemas que não tem solução ainda. Então, da onde vem o problema de escalabilidade de Bitcoin? De diferentes problemas de escalabilidade, tá? Do Bitcoin especificamente. Vem, às vezes, de uma certa limitação que foi colocada no protocolo aqui, ou então naquele ponto ali. Então, lá na universidade, o que eu estou tentando fazer é um curso de graduação, então tem esse aspecto de formação profissional, mas eu estou mirando alunos que vão trabalhar no mercado e depois, ou eventualmente vão ser só tocados pelo Bitcoin e aí vão levar isso para as empresas onde eles vão trabalhar ou para as empresas que eles vão fundar, e eu espero que eles sejam mais amigáveis e participem de alguma forma do ecossistema. Mas tem alguns deles que vão querer seguir uma certa carreira acadêmica. Tá? E normalmente é muito visível ver esses alunos lá no meio dessas disciplinas. Tá? Porque normalmente esses são os alunos que vêm na aula, esses são os alunos que, eles fazem pergunta o tempo todo, eles me procuram fora do horário da aula e eles já estão tentando relacionar aquilo que está falado na aula com algum outro projeto específico ou com algum outro problema que ele encontrou no trabalho dele ou no estágio dele ou em algum outro lugar, ou então ele já está tentando relacionar, olhar e falar, como é que as pessoas estão tentando resolver esse problema e o que são os problemas? Ele já começa a fazer essas perguntas e ele já vai antevendo os problemas, tá? Então eu também estou, em boa medida, tentando encontrar essas pessoas, tentando encontrar os talentos. O Lucas usa essa expressão com muita frequência.
eu vou começar a usar com mais frequência também. A universidade ainda, e eu acho que ela nunca vai deixar de ser, um local de atração de talentos. O que a gente tem que gastar alguma energia para encontrar esses talentos e conseguir nurture, né? Conseguir ajudar com que esse talento se desenvolva. E não é na minha aula que isso vai acontecer. Na minha aula, eu ajudo o aluno a entender se aquilo ali é algo que ele gostaria de explorar mais ou não, ver as aptidões dele, o próprio aluno descobrir isso. Eu conseguia olhar e ver, não, esse cara aqui parece que veio com hardware melhor, não, esse cara aqui está mais interessado. De repente dá para puxar ele para fazer um estudo um pouco mais avançado. Vamos testar aqui, vamos testar ali. Eu acho que a gente precisa, fora da aula, ter todo um outro tratamento para esses talentos. Porque eu acho que muita gente que vai estar ouvindo a gente aqui, talvez era um desses talentos e se desmotivou por conta da universidade. Tá? Por N motivos, né? Em boa medida, eu acho que os currículos de todos os cursos eles são muito sobrecarregados. Tem aula demais e outras atividades de menos. Tem pouco tempo para o estudante médio pensar aí, que o Lafontina falou, filosofar sobre aquilo que ele está estudando, sobre a vida dele, como é que essas coisas se encaixam. Eu acho que tem pouco tempo para isso e aula demais. Os currículos eles são muito carregados. E eu acho que também tem um certo... eu ia dizer desinteresse, mas essa não é a palavra adequada. Eu acho que não tem incentivo para os professores em geral, para eles capturarem e fazer um trabalho um pouco mais individualizado com esses alunos. Apesar de que a maioria dos professores que eu conheço, eles são muito vocacionados. Eles realmente querem fazer isso. Mas tem muito pouco incentivo para que eles façam isso. E aí as pessoas respondem a incentivos, tá? Então, por mais que você queira fazer algo, por mais que você ache que aquilo uma expressão do seu talento, ou expressão de um dom, ou de uma certa vocação, e vários professores têm essa vocação, o incentivo, muitas vezes, leva ele a fazer muito pouco ou nada disso. Por quê? Porque ele precisa fazer outras coisas. Ele precisa fazer burocracia, ele precisa ir atrás de projetos, ele precisa publicar o paper, sei lá quantos papers por ano. Então, tem a família dele, tem outros interesses também pessoais, e acaba que a pessoa fica um pouco sobrecarregada. Então, acho que isso que a gente está vendo aqui, eu na universidade, o Lucas o Lucas na 21, e a gente tentando colaborar, e a gente tentando conectar com outras pessoas também. Formar todo esse ecossistema para, no final das contas, quando a gente está falando de educação e pesquisa, esses dois assuntos estão conectados, que as pessoas tenham um certo caminho para seguir, se esse for o caminho que elas desejarem seguir. E para fechar esse raciocínio, nenhum de nós aqui, nem eu, nem o Lucas, nenhum de nós é o gatekeeper do Bitcoin no Brasil. Se o aluno não precisa ir lá e interagir com a 21, fazer alguma coisa com a 21 para contribuir com os projetos open source. Ele não precisa vir fazer minha aula na faculdade para se tornar um baita profissional numa empresa que trabalha com Bitcoin, ou ser um grande pesquisador, ou desenvolver alguma coisa revolucionária, descobrir alguma coisa nessas linhas de pesquisa, nesses assuntos de fronteiras de Bitcoin. Ele não precisa de mim para isso, ele não precisa do Lucas para isso. O que a gente está tentando fazer é criar um ambiente onde a pessoa que queira fazer isso consiga fazer isso mais rápido, tá? Eu pelo menos eu enxergo o trabalho do professor como, eu não tenho que ser o cara que sabe mais do que todo mundo, não tem que ser o cara que sabe de tudo ou que resolve todos os problemas. Eu tenho que ser o cara que consegue pegar alguém que está num certo nível de entendimento de um certo assunto e conseguir colocar ele mais para cima, mais rápido. Mais rápido do que foi comigo, pelo menos. Eu preciso conseguir fazer isso. E eu preciso conseguir fazer isso de maneira que ele seja autônomo depois. Tá? Porque acho que o grande lance é esse. Um dia, talvez eu pare de fazer isso. Um dia não vai ter o Lucas, um dia não vai ter o Edil. Mas talvez a gente consiga criar um ecossistema, consiga criar um ambiente onde isso continue acontecendo, com outras pessoas ajudando a fazer isso. E assim a gente vai desenvolvendo
essas tecnologias e vai resolvendo esses problemas que são problemas das pessoas, não são problemas das máquinas, né? Eu lembrei aqui quando você estava falando do Caio Letta. Caio Letta teve aqui no Bloco Café. Não lembro quem foi que a gente entrou no tema universidade. Ele falou, é um piramidão, né? Porque esse ciclo aí de você ter que publicar para ter um qualis melhor, para depois com um qualis melhor você tem um tier maior da divisão lá da pesquisa, mas para você ter mais pesquisa você precisa publicar mais. É um ciclo ali, não tem como não lembrar disso. Ó, vocês viram aí que tanto o Lucas quanto o Edil trouxeram aqui vários cursos, links aí, né, da 21, do próprio YouTube. Todos esses links vão estar na newsletter que acompanha esse episódio, então acompanhe o nosso blog também do Bloco Café, o Boletim do AI, e também vai estar na descrição desse episódio, tá? Então fica tranquilo aí, não precisa, né, se desesperar, tem que voltar aí, não, calma que vai estar tudo disponibilizado para você, muito maneiro. Edil, eu fiquei curioso aí que você falou, né, ainda é um tempo muito curto, né, ainda nem terminou essa primeira turma, então é natural que você não tenha dados suficiente, né, tempo suficiente para analisar, mas eu tô curioso por exemplo, a sua primeira aula, né, 70 alunos ali, como é que tá sendo esse acompanhamento, porque, de novo, né, por mais que você falou que a tua aula é focada no código, né, técnico, eu quero também ver o que está acontecendo nesse movimento, também na mentalidade das pessoas, de conhecer essa nova economia. Então, queria que você trouxesse essa tua experiência. Queria sentir um pouco esse ambiente da aula. Tem duas coisas ali. Um é o ambiente da aula, o outro é o ambiente que eu vou chamar de corredor, é o extra-aula, né? Na aula, é mais ou menos ali uns 30 alunos que estão de fato indo na aula. É difícil de eu dizer exatamente quantos alunos estão realmente acompanhando, assim, tipo, no mesmo passo que eu ali, porque a aula fica gravada e o aluno, eu já faço isso até para facilitar um pouco a vida do aluno, tem estágio, tem outras atividades que impactam e eu não vejo nenhum problema do aluno poder estudar depois ali no horário que mais lhe convier, né? Então tem mais ou menos uns 30 alunos, eu nunca tive uma turma tão perguntadora desde 2011, tá? Então, assim, por um lado isso me atrapalha um pouco porque eu acabo andando mais devagar do que eu gostaria de estar mais avançado. Mas por outro lado, eu prefiro muito que seja assim, porque é um sinal muito grande para mim de que os alunos eles estão realmente interessados e fazendo esforço para acompanhar o que está sendo dito ali, tá? Então esse é um dos termômetros, talvez esse seja o principal termômetro que eu tenho agora em relação à aula. Eu vou saber um pouco melhor o impacto dessa turma específica, talvez daqui a um ano e meio, depois que o aluno tiver feito, vai aparecer o aluno querendo fazer TCC, vai aparecer alguns alunos querendo fazer iniciação científica. Sempre tem, depois é o outro termômetro, é o aluno que ficou sabendo da disciplina por conta do veterano que fez a disciplina ali há um ano atrás, e aí começa a ter mais demanda por isso. Então, esse é o termômetro do que está acontecendo na aula agora. Fora da aula tem outras iniciativas acontecendo, e é isso um grupo um pouco menor de estudantes. Então, tem alguns estudantes que já estavam comigo ali nessa coisa de Bitcoin um pouco antes de começar essa disciplina, talvez uns 5 ou 6 meses antes, já tinham começado a fazer alguma coisa, a gente já tinha começado a trabalhar junto, explorar alguma coisa junto. Em particular o Luiz Schwab, ele está fazendo um esforço agora para criar e fundar e fazer funcionar o clube de Bitcoin. Então, ele que está movimentando a comunidade ali fora da aula, né? Então, ele está ajudando a gente a organizar o BitDevs Brasília, ele está bem ativo nisso, ele está me ajudando a ver como é que a gente pode formalizar esse clube junto da universidade, porque nada impede dos alunos começarem a se reunir e falar, vamos fazer palestras, vamos fazer workshops, informalmente. Isso a universidade nunca vai impedir esse tipo de coisa. Mas é bem interessante quando a gente consegue formalizar isso junto à universidade, porque aí o aluno consegue
fazer um workshop e receber um pouco de crédito por conta disso, crédito de extensão em particular, né? Então, isso está se movimentando também. Então, tenho mais ou menos uns 5 alunos ali que têm interagido mais comigo, que já, inclusive, estão fazendo TCCs nesses tópicos de Bitcoin. E provavelmente o esforço que está sendo colocado ali agora, que é muito mais deles do que meu, é na criação do clube e começar a fazer essa coisa rodar. Tá? Então, esse é o impacto que eu espero ver mais ali pro começo do ano. Diga, Lucas. Eu acho que uma dúvida aí que o AI tem, que eu acho que você não necessariamente entrou muito, acho que é quanto você consegue encantar os alunos ou tratar de assuntos mais filosóficos, econômicos sobre Bitcoin para além do protocolo, do código, né? Quanto que isso acaba entrando na disciplina? Eu chutaria que com o clube é que isso vai poder ficar mais efetivo, né? Porque o clube pode trazer gente falando de assuntos mais filosóficos, mais econômicos, enfim, de assuntos mais diversos de Bitcoin. A minha primeira aula, segunda, terceira aula mais ou menos ali, as primeiras 2 semanas, elas foram muito mais focadas em o que é dinheiro e qual é o problema do dinheiro, por que a gente deveria tentar, entre aspas, consertar o dinheiro, tá? Então isso entra na disciplina. O tempo todo isso acaba sendo um aspecto de fundo ali também, porque às vezes eu estou comentando, olha só, por que foi tomada essa decisão técnica? E isso muitas vezes não é uma decisão, não é a melhor decisão do ponto de vista, se a gente considerasse só a engenharia, talvez eu tivesse alguma forma um pouco melhor de implementar alguma coisa. Mas, às vezes, uma solução técnica está ali por um outro aspecto fora daquilo que eu estou chamando de técnico, né? Fora ali da engenharia e ligado à motivação do porquê fazer esse projeto em específico, porquê Bitcoin em particular. Mas eu adoraria ver, e eu acho que no clube e em outras atividades ali, extra classe, que isso vai se materializar mais, tá? Eu acho que seria muito interessante e eu estou procurando quem é que está fazendo isso, tá? Não necessariamente na Universidade de Brasília, mas em outras universidades também. Quem é que está tratando desse outro aspecto, ou desses outros aspectos do Bitcoin e criptomoedas em particular? Então, eu tenho encontrado professores, e aí principalmente são os professores no direito, e eu acho que tem uma discussão riquíssima que você pode fazer sobre o impacto dessas tecnologias no exercício do direito e como é que o governo e as regulações vão impactar isso. Acho que tem uma discussão muito rica para se fazer em relação a isso. E tem a discussão econômica, se isso é dinheiro, se não é dinheiro, por que fazer, por que não fazer, tem uma discussão política envolvida. Eu acho que essa discussão aparece em outros lugares, aparece em outras disciplinas. Não necessariamente aqui em Brasília eu não encontrei ninguém ainda, mas eu estou encontrando outros professores que tratam desses outros assuntos. E aí eu acho que assim, um próximo passo natural, e eu conto com o Lucas como grande parceiro para ajudar nisso, é conseguir conectar essas pessoas também e eventualmente a gente ter um grupo um pouco maior, onde a gente se reúne, sei lá, seminários, artigos em conjunto, de repente disciplinas em conjunto, tá? Ter um pouco mais de polinização, de ter essa questão mais multidisciplinar envolvida. Eu acho que isso é algo que isso está no meu radar e isso está na minha vontade de perseguir mais a partir do ano que vem, sim. Talvez por conta da eu sou oceanógrafo de formação, então essa mistura das disciplinas acontece muito no meu curso, né? Então por isso talvez eu vim para cá não tendo essa separação, que isso na verdade que a gente viu aqui que é inseparável, né? É difícil, não tem como, né? Então muito legal, e que isso seja uma semente que dê muitos bons frutos. Fiquei bem feliz de conhecer aqui. Lafontine, eu também estou muito feliz, agradeço pelo tempo de vocês, Luca e Edil. A gente ficaria aqui por mais 2-3 horas fácil, né?
hein? Rodinha de conversa, café, filosofia e Bitcoin, dá pano pra manga. Eu vou começar pelo Lucas, então, agradecendo a sua presença, tudo que você traduziu, compartilhou com a gente. Lucas, tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora nesse episódio quer conhecer mais você, seguir você ou saber ali exatamente onde que você está, o que você está fazendo agora, qual é o projeto que você está aí na manga. Conta pra gente como a gente pode te seguir, como a gente pode acompanhar todo esse trabalho que você está fazendo, Lucas. A melhor forma de me seguir é no Twitter mesmo, né? Minha arroba é lucasdcf. E lá vocês vão ficar sabendo também das coisas que vão rolando da SatisConf, né? Tem o Twitter da SatisConf também na minha bio, o Twitter da 21 na minha bio. A 21 também tem aqui em São Paulo uma hacker house, uma casa que a gente tem aqui em São Paulo com um espaço de coworking, espaço de workshops e meetups. Então direto tá tendo algum meetup, tem os meetups BitDevs todo mês, tem os meetups menos técnicos, meetups da BIPA acontecem lá, já aconteceram meetup da área Bitcoin lá, enfim, tem uma série de atividades diferentes ali acontecendo na Casa 21 ao longo do ano. E a SatisConf uma vez ao ano, a próxima já está marcada ali para novembro, 4ª edição. A SatisConf é realmente um encontro imperdível, não dá para... Coloquem na agenda, é um evento maior mesmo, com 1.000 e tantas pessoas, mais de 100 palestrantes, muitos palestrantes internacionais, alguns, inclusive Bitcoin Core Developers, gente dos maiores podcasts de Bitcoin do mundo, gente envolvida com mineração, gente envolvida com investimento, gente envolvida com ativismo, tem uma série de um leque grande de assuntos e pessoas aí que vêm para a SatisConf. Estão todos convidados. A rede social que eu mais interajo também é o X, @edil_medeiros. Você procurar pelo meu nome vai encontrar. No YouTube você vai encontrar as minhas aulas. Como eu disse ali, não só de Bitcoin, tem vários outros assuntos, talvez interessem muita gente, que é youtube.com/edilmedeiros. Se você buscar meu nome também no YouTube, você vai provavelmente me encontrar. E, sim, obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de iniciativa aqui é fundamental também para as pessoas se encontrarem, para as pessoas se conectarem, para as pessoas se motivarem. De repente é o empurrãozinho que alguém precisa para falar assim, nossa, olha só, tem alguma coisa acontecendo em tal lugar, deixa eu ali conhecer, e aí começar a desenrolar aquele fio todo, sabe-se lá onde isso vai parar, né? Então obrigado pelo convite, obrigado Uai, obrigado Lafontine e obrigado pessoal que está ouvindo aí também. Valeu demais. Obrigado também por sua companhia, Uai, por você ter ficado com a gente aqui, lado a lado, essa voz que não pode jamais desaparecer do Bloco Café. Obrigado, Uai. Pô, cara, que legal, muito legal mesmo, um episódio bem bacana. E como eu falei, como eu abri, né, com a expectativa que eu tava de que o Bloco Café já tinha abordado isso, né, essa distância, a gente começou falando e no fim das contas foi exatamente isso, né, esse gap entre a academia e a realidade, né, eu lembro do Bruno Muniz, ele é estudante de economia e ele falou aqui no Bloco Café, né, chefe de blockchains lá, de operações de blockchain do Banco Inter, e ele falou aqui no Bloco Café que ele ficava indignado porque ele tá tendo um estudo prático nesse momento agora de economia, de sistema econômico, seja do Bitcoin, seja da Ethereum, e não está se falando nada dentro da academia. E isso acho que a gente falou assim e trouxemos agora o Lucas e o Edil, que estão construindo pontes, entendeu? Estão fazendo com que as pessoas levantem, parem um pouco a cabeça, e aí a gente falou até um pouco das causas aqui, né? Desse piramidão, que eu até lembrei do Leta aqui, né? Por que a academia tá tão distante? O Edil também trouxe isso, assim, sabe? Porque ele não, às vezes ele não consegue mesmo levantar a cabeça. A pressão
normatizada em cima da burocracia em cima dele, é justamente para ele abaixar a cabeça e ficar se enfiando cada vez mais naquela visão cartesiana, assim, né, de entrar, e você esquece do holístico na história, né? Então, cara, muito maneiro. Edil, Lucas, obrigado pelo tempo aí, ensinamentos aqui agora, e como eu falei, vai estar tudo na newsletter também que acompanha, tanto no LinkedIn quanto no nosso blog. Vão estar todos os links, tanto do Edil como do Lucas, do 21, dos cursos do professor. Então, olha, não tem desculpa, Lafontine, para quem ouvir isso daqui e não quiser continuar esse papo aí com essas duas feras que estão aqui. Não, a Bloco Café tá que nem chuva e a minha relação com a energia elétrica aqui na minha cidade. Se você quer, você tem, entendeu? Aqui é o que tá acontecendo. Está em todos os cantos, nos boletins, você recebe no seu e-mail, facinho de ler, no confortozinho, ainda recebe aquela notificação no head ali da tela do seu celular, só dá uma puxadinha para baixo, clica em cima, já lê o boletim do UAI. Então, todos os links, tudo que aconteceu nesse episódio, você pode acompanhar. Então já segue a newsletter, segue o blog, fique atento, siga o Bloco Café também nas redes sociais, que também está na descrição desse episódio. Eu fico por aqui, agradeço muito Lucas e Edil, a gente teve várias frases aqui de impacto nesse episódio incrível. Mudar a universidade é como tentar causar alguma mudança no cemitério e esperar pela ajuda dos que moram lá. Foi uma das que eu mais me chamou a atenção, ditas lá pelo professor do Edil, o orientador dele. O Bitcoin é um guarda-chuva de tópicos, uma das melhores formas de aprender é ensinar. Os estudos se tornaram um caminho lento para ganhar dinheiro, mas a universidade ainda é um local de atração de talentos, e é nossa responsabilidade fazer daquele lugar um lugar para talentosos frutificarem os seus talentos. Então ficou evidente que estamos diante de um movimento que transcende a simples adoção de tecnologias emergentes. O Bitcoin, enquanto protocolo, representa uma confluência de engenharia, economia, filosofia, desafiando as estruturas tradicionais de ensino e propondo novos paradigmas para o futuro da educação. Gostaria de agradecer profundamente de novo os nossos convidados, porque eu gostei demais do papo, Lucas Ferreira e Edil Medeiros, que trouxeram perspectivas valiosas, complementares a esse debate. O Lucas com a visão estratégica, a experiência na 21, na organização da SatisConf, destacou a importância de criar pontes entre a academia e a comunidade prática do Bitcoin. Edil, por sua vez, demonstrou com rigor acadêmico e a inovação podem coexistir ao liderar a introdução do Bitcoin no currículo universitário. A discussão de hoje nos lembra que as universidades têm o potencial de ser agentes de mudança, incubadoras de ideias disruptivas e preparadoras de cidadãos para um mundo cada vez mais descentralizado. Nós chegamos aqui, encontramos o mundo de uma maneira e pretendemos sair deste mundão e deixá-lo cada vez mais feliz, mais bonito, cada vez melhor. Então, um grande beijo para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por seu tempo, um grande beijo do Magro, tchau, até mais.